acontecido com a gente. E me deu um presentão hoje. O Wagner me convidou para pregar e a alegria tomou conta de mim, não só porque vou ter a oportunidade de ministrar uma palavra sobre amizade, mas presente de trazer o Sérgio aqui hoje. Né? Como vocês viram, irmãos, o Wagner chamou as crianças aqui, o Sérgio já quis levantar. Então, o Sérgio sempre foi o animador da turma, né? Aquele que botava a gente para frente. Ele era o destemido da turma. Aquele que não tinha medo de nada, enfrentava tudo, fazia tudo, né? E eu lembrei de uma história, Sérgio. Eu tinha mania de empinar a bicicleta, né? E sair com a bicicleta, dar grau na bicicleta. E um dia eu estava subindo a rua de casa, dando grau. Eu estava lá subindo. O Sérgio estava passando em frente à casa do Sérgio, ele sai da casa dele, põe a mão na roda da minha bicicleta e me derruba com tudo. E sai correndo. Aí eu falei, para que ele correu? Que acha que eu vou bater nele? Eu tô muito... Hoje você é até forte. Hã? Hoje ainda você é forte. E eu era... Meu Deus, né? Aí ele correu, eu falei assim, mas você para que ele correu? Acho que eu vou bater nele, Deus me livre. Olha o tamanho do Sérgio. Sempre foi essa pessoa maravilhosa, brincalhão, pelo jeito continua com a mesma alegria, a mesma carisma. Que Deus abençoe você, Sérgio. Uma alegria imensa ter você aqui hoje. Mas vamos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Pastor Wagner, um dia ele disse para mim assim, rapaz, nós estamos ficando velho. Mas 56 anos, nós não estamos velhos ainda. Aí ele disse assim, olha, você está com o cabelo tudo branco. Aí eu falei assim, eu tenho ainda, né, Wagner? Ai, meu Deus do céu, é um, né, tirando o outro. E assim foi, assim é a nossa amizade. 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 1 ao 4, nós vamos estudar, nós vamos falar um pouquinho sobre uma amizade bíblica. Não tem como não falar de uma amizade dentro da palavra de Deus para expressar o quanto é importante nós termos amigos. E não só ter amigos, mas cultivar o amigo, manter o amigo, né? E nós vamos compartilhar o texto que está em 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 1 ao 4. É colocado aqui? É, né? Diz assim, e sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco e o seu cinto. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e oremos a Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, peço agora, Senhor, a tua bênção e a direção do teu Espírito Santo. Que o Senhor tome a minha vida de uma forma especial aqui nesta manhã. Que eu seja um instrumento nas tuas mãos. E que eu possa, Senhor, diminuir aqui neste altar, mas que o Senhor cresça e seja exaltado para todos sempre. Amém e amém. Diga graças a Deus. Amém? Irmãos, nós vivemos um tempo onde muitas pessoas têm colegas, mas poucos têm amigos verdadeiros. E a Bíblia nos mostra uma amizade mais marcante da Escritura, que é o relacionamento de amizade, a aliança entre Davi e Jonatas. E essa amizade nos ensina alguns princípios espirituais. A amizade mostrada na Bíblia entre Jonatas e Davi
né, nos traz uma revelação espiritual que certamente fortalece um relacionamento para glorificar a Deus. Então vamos compartilhar só alguns pontos. Primeiro, a amizade verdadeira, ela nasce de Deus. A ligação entre Davi e Jonatas não era uma ligação interesseira. Hoje há uma narrativa, há um progresso, né, no mundo de hoje entre as pessoas, em que aquela pessoa que tem muito dinheiro, ela é rodeada, ela é cercada por amigos, né? Por amigos, né? Então, basta ele ter uma crise financeira, perder tudo que tem, e aí ele vai descobrir verdadeiramente quem são os seus amigos. Há quem diga que até a esposa o abandona por conta de interesse. Pessoas que vivem, né? Têm relacionamentos de amizades, relacionamentos muitas vezes até íntimos, por conta de interesse. E o interesse, muitas vezes, nós não falamos apenas em dinheiro, o interesse não é apenas dinheiro, mas posição, muitas vezes. Posição, muitas vezes. O chefe é rodeado de bajuladores. O dono da empresa, as pessoas, onde ele chega, né, ele ajunta gente, pessoas interesseiras em quem tem posição. Né? O chefe tem muitos amigos e o subordinado, né, dificuldade de contar ou até mesmo de encontrar para poder contar. Isto os dias que nós vivemos. E esse tipo de amizade, eles não trazem para nós um crescimento. Esse tipo de amizade não traz para nós um alimento espiritual, um alimento como o relacionamento entre Davi e Jonas, que firma uma aliança, que firma um compromisso, ao ponto em que eu posso dizer para a pessoa: o que você tem ou o que você não tem, pouco me interessa, mas quem você é, isto me interessa. Isto me interessa. Quando nós entendemos que pessoas não são valores, não são dinheiro, não são poderes, não são posições, mas que pessoas são pessoas que têm sentimento, são pessoas que têm algo que precisa ser cuidado, precisa ser cultivado, precisa ser tratado. Quando nós entendemos isso, nós aprendemos o verdadeiro sentido da amizade. O verdadeiro sentido da amizade. Quando Jonatas encontra Davi, ele vê ali Davi numa situação muito difícil, ao ponto dele entregar a Davi a sua capa. Davi estava sendo perseguido pelo seu próprio pai. Jonatas não estava ali traindo o pai, mas Jonas estava ali preservando um amigo. Jonas não estava ali abandonando a sua família, mas ele estava lutando em favor de alguém. Por quê? Por conta de um conceito pessoal. Davi não era nada, Davi não era o rei ainda, Davi não tinha poderes, Davi não tinha palácio, Davi não tinha dinheiro, Davi não tinha posição, mas Davi tinha algo que chamou a atenção de Jonas. Talvez essa pessoa que está do seu lado aí não tenha o que muitos gostariam que ele tivesse, ou talvez até mesmo você gostasse, mas esta pessoa tem algo que é muito importante na vida dela, é o sentimento, é o valor de um ser humano, de uma pessoa que um dia olhou para você e disse: você é meu amigo. Esse é um valor que supera qualquer condições financeiras ou até mesmo posições. Quando nós entendemos isso, a Bíblia vai dizer que Jonatas então entrega a sua espada. A espada, irmãos, era como se fosse o que tornava o homem destacado ou destacável entre os demais, né? É como, por exemplo, um homem armado hoje, né? Ele se sente o dono do pedaço, né? Ele briga com todo mundo, encara até o Sérgio,
cara qualquer um, né? Porque ele se sente um poderoso. Ele está armado, né? Ele mexe com todo mundo, ele arruma confusão. E quem sabe que ele é armado não chega perto, não briga com ele, respeita ele, não respeitar, isso aí é o cara, isso daí ele, né? Então, a espada era o símbolo que representava o homem, a sua força, o seu poder. E a Bíblia vai dizer que que Jonatas entrega a sua espada a Davi. Dá a Davi como se fosse uma autoridade, dá a Davi como se fosse algo que pertencia não somente à família, não pertencia apenas a ele como um guerrilheiro, mas como algo de valor, um dos maiores valores que ali representava para ele. Ele entrega a Davi, para que Davi se guardasse, se protegesse, até mesmo das perseguições e ataques do seu próprio pai. Olha, já pensou isso, irmãos? Que pessoa, que ser humano faria isso para outro se não tivesse ali um relacionamento de alma, de espírito, uma verdadeira aliança, né? Ao ponto de que o pastor Wagner, por exemplo, quantas vezes, né? Um dia eu cheguei para o pastor Wagner e a minha mãe estava desempregada. Não sei se o Sérgio lembra, né? Eu tinha um problema de bronquite asmática, eu vivia doente, vivia enfermo, e eu estava desempregado, totalmente desempregado. Meu irmão Nelson já era casado, morava apenas eu, minha mãe, o Nilson e o Buque, né? O Neucivaldo, quer falar Neuci, nem eu consigo acertar o nome dele. Nem eu consigo acertar o nome do meu irmão. Como é assim que Buque chama? Como? Não é Neucivaldo, não? É Neuci, é Neu. Ah, o Sérgio lembra, é Neucivaldo. O Sérgio lembrou o nome do meu irmão. É que a gente costuma chamar ele de Buque, né? E Buque Johnny, né? E morava eu, o Buque e o Nilson. O Nilson, o mais novo é o Nilson. E, e eu cheguei um dia em casa, irmãos. E eu disse para minha mãe, falei, mãe, eu chamava ela de manhã. Falei, manhã, tem comida? Minha mãe disse, não tem comida. Mas a gente, irmãos, baiano, né? Quem é da Bahia aqui? Tem algum baiano aqui, não? Olha lá, o João Batista. Tem mais algum baiano aí? Ó, tem mais um ali. Você também é, Chile? É mesmo? Ó, minha cunhada é baiana. Irmãos, olha só. A gente que é baiano gosta de comer farinha com banana. Na verdade, a gente come farinha com banana, farinha com melancia, farinha com tudo. Na verdade, o que vem é o adendo, né? O que vem é o adendo. A farinha é o prato principal. Mas tinha farinha, eu perguntei, manhã, então eu vou comer farinha com açúcar. Que a gente comia farinha com açúcar, que alimentava a gente. Ela disse, farinha tinha, porque baiano não falta farinha. Mas o açúcar não tinha, né? Aí eu falei, faz um café, mas eu vou fazer café como se não tem açúcar? Não tinha nada dentro de casa. E eu estava desempregado, minha mãe desempregada, meus irmãos pequenos, meus irmãos mais velhos, a minha irmã casada, meu irmão mais velho casado. E eu me sentia ali uma pessoa muito fragilizada, sem poder colocar algo para comer dentro de casa. Mas eu cheguei na igreja à noite e encontrei o Wagner. O Wagner, o Wagner sempre teve umas condições financeiras melhor do que a gente. O pai dele trabalhava na Telesp muitos anos. O seu Magno sempre teve um padrão de vida classe média, né? Não muito alta, né, seu Magno? Mas sempre teve um dinheirinho, né? O Wagner tinha moto, foi um dos primeiros, teve moto primeiro que a gente, andava de moto primeiro que a gente, adolescente. E o Wagner tinha casa própria, sempre teve um padrãozinho, ele, o Sérgio também. E eu cheguei para o Wagner naquele dia e contei para ele a história, né?
E falei ao Wagner, cheguei em casa, nada para comer, eu estou com fome, aquela situação. Eu pensei que o Wagner ia me levar para casa para comer, para jantar. Mas não ia adiantar nada ele levar eu para comer na casa dele, sendo que em casa ia continuar sem nada. Minha mãe está com fome, meus irmãos caçulas iam estar com fome. Mas eu lembro até hoje que o Wagner ele sempre foi mais estudioso do que eu. Mais estudioso na palavra, o Wagner sempre foi mais cauteloso. Né? O Wagner sempre foi... o pastor Wagner, ele olha e pisa. Eu não, eu venho tropeçando, né? Aí lá na frente eu saio consertando tudo. Mas ele sempre foi uma pessoa mais... E aí o Wagner chegou e disse assim... Aí nós fomos lá no fundo da igreja, lá na salinha lá no fundo, e eu contei a história para ele, né? E o Wagner falou assim, essa semana eu li na Bíblia, que diz assim que fui moço e hoje sou velho. E eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus vai providenciar um milagre na sua vida. Vamos orar. Adolescente, irmão. A gente era recém-convertido, tinha 17 anos, e o Wagner ali fez aquela oração, a gente não tinha aquela eloquência toda, né? Como hoje vejo o pastor Wagner, que é a Carol aqui hoje, a Carol aqui orando no início do culto. Falei, meu Deus, ela ora bem, né, irmão? Meu Deus do céu, não queria orar tanto como essa menina ora. E o Wagner sempre foi. E aí ele fez uma oração e disse, vamos orar para Deus providenciar o milagre. Irmãos, está aqui o Nelson, que é meu irmão. Eu tinha, né, que ele faleceu. Titio, ele morava lá em Barueri. Barueri. Ele trabalhava aqui em São Paulo, na Júlio Prestes, se não me engano. Ele era cozinheiro de um restaurante muito chique. E ele, todo mês, ele ia embora de São Paulo para Barueri de trem. Toda vez. Nunca aconteceu o que eu vou falar, antes nem depois. Mas nesse dia aconteceu. Nesse dia, meu tio estava saindo do serviço e naquele dia ele tinha recebido a cesta básica dele. Quando chegou na estação Barra Funda, algo tocou no coração dele e disse, desce e entrega a cesta básica para Neuci, que é a minha mãe. Esse meu tio desceu da Barra Funda com aquela cesta nas costas, veio, chegou em casa, entregou a cesta. E nós estávamos lá na igreja orando. Pegou a cesta. Foi a única vez que ele fez isso, irmãos. Nunca antes, nem nunca depois. Mas nesse dia ele fez isso. Eu saí da igreja, nós participamos do culto, saí da igreja. Eu até achei que ia para a casa do Wagner para jantar. Mas não rolou. Naquele dia não rolou, Sérgio, não rolou. Eu saí decepcionado. Saí muito decepcionado. Que amigo é esse? Vai deixar eu passar fome? Mas, na verdade, quando eu cheguei em casa, eu senti cheiro de café. Eu talvez poderia pensar, meu Deus, eu vou tomar café sem açúcar. Mas não. Quando eu cheguei, tinha janta. E eu disse para minha mãe, mãe, o que aconteceu? O seu tio. Não sei o que deu na cabeça dele. Nunca fez isso. Ele trouxe a cesta básica aqui e eu fiz a janta. Eu disse para ela assim, a senhora não sabe. Mas eu sei o porquê ele fez isso. Porque Deus move os céus. A oração de um amigo moveu as mãos de Deus naquele dia. Não me esqueço nunca dessa história. Eu carrego ela comigo para a vida toda, irmãos, porque foi uma experiência sobrenatural. A oração que eu recebi de um amigo, quando um dia eu resolvi compartilhar com ele a minha necessidade. A amizade, irmãos, ela tem que estar além dos poderes. A amizade tem que estar além de valores. Valores, quando eu digo, não são valores humanos, espécie humana, valores financeiros. O dinheiro, muitas vezes, irmãos, pode até conquistar, mas o dinheiro não permanece, não prevalece.
mas um coração voltado para Deus, um coração que ama a Deus acima de tudo. Quando encontra um amigo, um verdadeiro amigo, este coração é compartilhado. O que eu quero dizer em coração compartilhado? O amor de Cristo é compartilhado com aqueles que nós amamos. E aí as forças se unem. E aí, irmãos, pode acontecer o que aconteça. O amor e esta amizade nunca vão ser rompidas, porque há um elo, e este elo é selado, esta aliança é selada pelo poder de Deus. E eu creio que nesta manhã, um elo do Senhor venha firmar esta aliança entre você e esta pessoa que talvez você trouxe aqui hoje. Não se convida uma pessoa para a igreja, não se convida uma pessoa para compartilhar momentos especiais na vida, se essa pessoa não tem nenhum preço, não tem nenhum valor para você. Se você está aqui hoje é porque você tem valor. Se você está aqui hoje é porque você é alguém especial para alguém que hoje te trouxe aqui. E não te trouxe apenas para dizer o quanto ama, mas te trouxe para dizer que verdadeiramente ama. Quem entendeu, diga glória a Deus. Assim era Davi e Jonatas. A amizade verdadeira, irmãos, ela não é pautada em inveja. A amizade verdadeira, muito pelo contrário, né? Mesmo Jonatas sabendo que Davi seria um dia rei, Jonatas não se aproximou de Davi porque Davi ia ser rei, foi ungido rei, ele que vai suceder o meu pai, né? Muito pelo contrário, Jonatas poderia pegar ranço, como diz hoje, né, a expressão ranço, raiva, ódio, expressão. Por quê? Ele vai assumir o trono no meu lugar, poderia ser eu. Meu pai, no lugar do meu pai poderia ser eu. Não, vai ser ele. Não havia nem um pouco de inveja, não havia nem um pouco, irmãos, de sentimento de que, tipo, olha, ele vai ser o rei, ele vai ser o rei. Não, muito pelo contrário. O fato de Jonatas saber que Davi ia ser rei, levou ele muito mais além, né? Muito mais além. Levou Jonatas a celebrar a vitória com Davi, né? Levou Jonatas a se alegrar, né? A se alegrar com a conquista de Davi. Quando nós temos uma amizade verdadeira, nós celebramos. É triste, irmãos. Outro dia a pastora Sueli, esposa do pastor Wagner, me ligou. O pastor Wagner não sabe disso, obviamente. Me ligou e disse: Neilson, é aniversário do Wagner, eu queria que você viesse pregar. E foi uma data que eu não poderia. Eu não me lembro o que era. Você lembra, Su? Nem lembra que me convidou também. Ainda bem que você não. Mas era algo que, irmãos, para eu não vir pregar no aniversário do pastor Wagner, era algo muito, muito sério, muito comprometedor, né? Estava para acontecer, poderia de verdade. Mas o que aconteceu? O fato de eu não poder vir por conta de uma força maior, irmãos, vocês não têm ideia minha semana, como é que foi? Em dizer não poder estar aqui. Foi como se tivesse arrancado algo de mim, porque nós sempre celebramos aniversário. Wagner nunca esquece meu aniversário, até porque o Facebook lembra ele. Tem outros detalhes, né? Mas é o dia que a amizade é tão forte, Wagner planejou que a filha dele nascesse no dia do meu aniversário. Né? A Cristina nasceu dia 28 de fevereiro, que foi um dia muito especial para a gente. E o que acontece, irmãos? E o Júnior quase nasceu no aniversário da Márcia, né? O Júnior é de 9 de fevereiro, é 10, né? A Márcia é 10 de fevereiro, quase nasceu no dia do aniversário da minha esposa. A amizade, ela precisa ver esses valores. Não podemos ter inveja, não podemos, irmãos, olhar como que só ele está crescendo. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Quanto mais o meu amigo cresce, mais eu apareço. Quem entendeu? Quanto mais o meu amigo conquista,
mas eu apareço. Olha, o Wagner diz, a primeira viagem que ele fez com o carro dele, eu fui. Você acha que eu não tinha que me alegrar com o carro que ele comprou, sim ou não? Não, 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 glória a Deus, eu não vou andar no carro do Wagner. E depois é a última viagem. Ah, meu Deus do céu. Nas horas boas e nas horas ruins. Estava eu. Momentos especiais marcam a nossa vida. Momentos importantes marcam a nossa vida. E esses momentos devem trazer alegria no nosso coração. Você deve se alegrar com o sucesso do seu amigo. Você deve se alegrar com o crescimento dele. Quem entendeu, diga glória a Deus. Pastor Wagner sempre soube dos meus sonhos, das minhas aspirações ministeriais. E o Wagner sempre me ajudou, irmãos. Eu, quando fui candidato para o conselho, já fui candidato para o conselho da igreja. O Wagner fazia campanha comigo. A gente viajava junto para fazer campanha. Ele entregava folheto para mim, me ajudava. Porque eu tenho certeza que para ele ia ser uma alegria muito grande em ter um amigo fazendo parte do conselho. Essa aspiração sempre foi minha, nunca foi dele, ele nunca teve essa aspiração. Aspirações ministeriais dele sempre foram outras, né? E ele sempre investiu nos meus sonhos, como eu também sempre investi nos sonhos dele, né? Os carros do Wagner, do Momagno, eu trabalhava como eletricista, eu sempre consertei, nunca centavo. Vivemos momentos bons, os primeiros. Eu me lembro que a gente tinha 17 anos, eu e o pastor Wagner fomos lavar o carro da minha tia. Minha tia tinha um Passatinho 86, lembra assim? Hã? 77? Um Passatinho, lembra, Sérgio? Um Passatinho vermelho? Você lembra, né? E eu e o Wagner fomos lavar o Passat, Rebeca. E resolvemos dar uma volta com o Passat. 2 adolescentes. Não está gravando, não está gravando. Não use isso de exemplo para os seus amigos. E aí nós fomos dar uma volta com o Passat. E na época, irmãos, não sei se alguém aqui já morou no Peruche. Alguém conhece o Peruche? Já, né, Rebeca? Já, não Peruche de Peruche antigamente. E eu e o Wagner no Peruche, irmãos, o carro acabou a gasolina do passado da minha tia. Olha só, Wagner, minha tia vai me matar. E a gente, adolescente sem dinheiro, como é que vai pôr gasolina no carro sem dinheiro? A gente sem dinheiro, sem trabalho. E o seu Magno com certeza não ia dar. Não adiantava nem ligar para o seu Magno. E aí, Wagner, o que nós vamos fazer? O carro empurra para lá, empurra para cá. E num perucho, irmão. Nós temos que sair daqui rápido. Não, daqui a pouco nem de carro a gente volta. Foi aonde o Wagner teve a ideia. Vamos orar. Eu falei, Wagner, ó, que nem eu falei para vocês, né? O Wagner sempre foi, né? O Wagner disse, mas uma oração não enche tanque, não, filho. Ele, vamos orar. Aí nós fechamos o vidro do carro, irmão. Nós dois lá, 2 adolescentes. Senhor, minha tia vai me matar. E o Wagner, aí eu estou junto. Salva a gente, Jesus. Senhor, aqui é perigoso. Peruche antigamente era, hoje não mais. Ou a gente acostumou, né? E o Wagner falou, Neilson, dá partida. Eu falei, Wagner do céu, você é doido mesmo. Irmão, não é que o carro pegou e nós chegamos em casa, carro. Agora, se o carro andou sem gasolina, eu não sei. Mas que a oração fez o carro pegar. Quem entendeu, dá um glória a Deus aí, né? A força da amizade. A força da amizade, irmãos. A amizade
Vou falar algo aqui que você vai entender o que eu falo. A amizade cura. A amizade cura, irmãos. Ontem, que dia é hoje? Domingo? Sexta-feira. Sexta-feira eu fui visitar um amigo de muitos anos também, um companheiro, e ele está internado, ficou na UTI 90 dias. E médico mandou a família despedir, aquela coisa toda. E eu me lembro quando eu cheguei no hospital, ele está internado ali no 9 de julho, eu entrei na sala dele, já havia mandado mensagem para ele, estou indo aí te ver. E quando eu cheguei lá, eu vi ele naquela situação, meu Deus, que dor que dá na gente. Eu abracei o meu amigo e eu disse para ele assim, eu vim aqui te curar. Às vezes, irmãos, não é pela oração. Não fui lá curar ele no sentido de orar por ele. Eu não fui lá curar ele no sentido de dar um remédio para ele, mas de estar presente e dizer, eu estou contigo nesse momento, querido. E aí nós nos abraçamos, choramos, e ele disse, meu amigo, não foi dessa vez. Eu falei assim, não vai ser, não foi dessa, nem vai ser da outra. E eu ainda brinquei com ele, ele tem muito mais idade do que eu, e eu disse para ele, você ainda vai fazer o meu velório. Ele falou assim, porque a filha dele estava lá e ele não queria que a filha visse isso. Eu disse, mas Maga, esse foi o nosso trato. Nós não vamos morrer, não. Nós vamos junto, ficar junto, amigo. E ele falou assim, você não sabe o que você veio fazer aqui. Eu falei, o que? Você veio me curar. Não, eu pensei que você veio orar por mim, você veio me dar um remédio. Não, ele falou assim, você veio me curar. Porque o poder da amizade, irmãos, tem até poder de cura. Tem poder de cura. Porque um amigo, quando ele está num leito, e um outro amigo de verdade chega, até aquele aparelhozinho faz assim, pi, 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 pi. O meu amigo chegou. Quem está entendendo, dá um glória a Deus mais forte aí, irmãos. Estes são os verdadeiros sentimentos de uma amizade verdadeira. Que nós aprendemos com Jonatas. A amizade, irmãos, verdadeira, ela permanece na adversidade. Jonatas protegeu Davi, mesmo em meio à perseguição do seu próprio pai. Amigos verdadeiros permanecem nos dias difíceis, defendem você na ausência, oram por você em secreto. Quem está entendendo, diga amém. O amigo verdadeiro, quando sabe algo ruim do outro, alguém vem falar alguma coisa do seu amigo para você, você até ouve, mas você nunca pode concordar. Você nunca pode aceitar. Porque se alguém sabe que você tem uma amizade com fulano e ele vem falar com você, está querendo mandar recado. Eu sempre fui da seguinte opinião, irmãos, eu ouço, defendo ele, ponho a mão no fogo por ele, aí depois eu vou conversar com ele. Quem entendeu? Aí depois eu vou conversar com ele. É verdade? Não minta para mim. Não, é verdade, então vamos resolver isso aí, vamos brigar, vamos lutar junto, vamos resolver o problema. Isso é amizade, né? Agora, não seria uma amizade sincera se eu sei algo do meu amigo e eu estou andando com ele e estou só assim, ó. Quero ver se é verdade. Não, eu não posso desconfiar dele, eu tenho que acreditar nele. Entre o que falam de mim e o que ele diz que é, eu preciso acreditar nele. Uma amizade verdadeira, irmãos, ela permanece em tempos bons e tempos ruins. Quando compra o carro e quando perde o carro. A amizade verdadeira é aquela que você conhece a pessoa ao ponto de que o que falarem não vai definir ele. Nada vai conseguir definir o seu amigo verdadeiro quando você conhece ele. E na ausência dele, você vai estar sempre defendendo. Entenda o que eu vou falar. Estando certo ou errado, eu vou defender o meu amigo. Se estiver certo, vou aplaudir ele.
Se tiver errado, eu vou defender, mas depois eu vou brigar com ele. Nós vamos acertar. Vamos acertar os ponteiros. Quem entendeu, diga glória a Deus. Irmãos, eu e o pastor Wagner, por exemplo, nós durante 18 anos consecutivos, nós fazíamos caravana de pastores para a convenção nacional. 18 anos consecutivos. Eu fazia o network. Eu era aquele que convidava os pastores, ia lá e tal. O Wagner era o administrativo, era o financeiro. O Wagner ficava com todo o dinheiro na mão. Todo o dinheiro, irmãos. E chegava no final, irmãos, eu nunca questionei. O Wagner chegava e falava assim, ó, deu tanto, aqui é a tua parte, aqui é a minha parte. Nunca perguntei, o Wagner, mas não tinha tanto? Não tinha 10 pastores? Não tinha 20 pastores? Nunca, irmãos, nunca houve isso da parte da gente. Nunca. Nunca houve desconfiança, nunca. E se ele me enrolou alguma vez, irmãos, ele vai prestar conta para Deus. Mas eu sei que ele nunca fez isso, porque a gente sempre foi aberto. A gente chegava, a gente sentava no primeiro banco dos ônibus, né? E o Wagner, quanto dinheiro está na mão, e guarda esse dinheiro aí. Na época era dinheiro vivo, né? Não tinha Pix, não tinha. E a gente também conta para transferência. E o Wagner com aquele bolão de dinheiro. E aí chegava no hotel, sempre no mesmo quarto. A gente sempre ficou no mesmo quarto, porque para economizar, né? O do lucro, economizar o lucro. A gente sempre no mesmo quarto. E quando não tinha cama de solteiro separado, o Wagner ligava para a Sueli, eu ligava para a Márcia, né? Pedia desculpa, mas essa noite. Ai, meu Deus do céu. Ele com a cabeça para lá, eu com a cabeça para cá, ele chuta para lá, eu chuto para cá. E assim a gente passava a noite acordado, brigando na cama. A gente nunca tivemos problemas com isso. Nunca. Porque a amizade verdadeira atrai a confiança, a fidelidade, irmãos, em todos os momentos da vida. Olha hoje, olha o que o Wagner fez hoje. Olha o que cada um de nós que aqui estamos fizemos hoje, um culto especial para o amigo. Talvez você não trouxe o seu amigo, mas o fato de você ter convidado alguém, ainda que ela não aceitasse o convite, não estivesse vindo aqui hoje, irmãos, o fato de você convidar já demonstra, já é uma expressão do quanto você ama esta pessoa e o quanto ela é importante para você. Culto do amigo, irmãos, a gente não sai convidando pessoas, a gente convida a pessoa. Nós não convidamos qualquer um, nós convidamos pessoas específicas que nós amamos, e se você está aqui hoje, dê valor por quem te ama. E como disse a nossa irmã, a Carol, mais que o seu amigo, Jesus te ama. Jesus te ama. E este amor, irmãos, é o que faz a gente entender o quanto é importante ter alguém ao nosso lado, vivendo em comunhão e em verdadeira aliança. Eu quero que você feche os seus olhos. Talvez você não está com o seu amigo aqui hoje, mas você convidou alguém. Você queria tanto que ele estivesse aqui hoje, mas ele não está. Ou talvez você convidou alguém e este alguém aceitou o seu convite e está aqui hoje. E hoje talvez essa pessoa que está com você aqui hoje está entendendo o quanto é importante o amor de uma amizade. Um amor que apresenta um amor maior, que é o amor de Deus para conosco,
Como nós ouvimos aqui na ministração, como nós ouvimos aqui no início do nosso culto desta manhã, há alguém que se importa muito mais com você. Este alguém um dia transformou a vida do seu amigo e hoje esse amigo trouxe você aqui para apresentar este alguém que ele encontrou ser alguém muito mais importante. E este alguém disse um dia: não vos chamamos mais de escravos, servos, mas vos chamamos de amigo. Porque o amigo, Jesus nos chama de amigo, porque o amigo, irmãos, sabe o verdadeiro valor de uma pessoa. Jesus é o nosso maior amigo. Ele sabe o quanto nós somos importantes, o quanto nós valemos para Deus, o quanto Deus nos ama. E lá no livro de João diz que Deus amou todos nós de tal forma que Ele deu o seu Filho unigênito para que morresse em nosso lugar e nos desse, através de Jesus Cristo, a vida eterna. Jesus disse que ninguém agora mais vem ao Pai se não for por mim. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus é o caminho que nos leva a Deus. E quando esta pessoa que te convidou a estar aqui hoje, nesta manhã, quando ela encontrou este caminho, ela viu o quanto este caminho mudou a vida dela, transformou a vida dela, fez dela a pessoa que ela é hoje. E é por isso que hoje ela te convida a entrar neste caminho. É por isso que hoje ela te convidou para você vir aqui conhecer este caminho, que um dia transformou a vida dela. E hoje pode transformar a sua vida. Hoje pode mudar todo o seu ser. Hoje pode mudar os seus modos de pensar. Hoje pode mudar os seus modos de agir. Hoje pode mudar os seus modos até mesmo de crer. Eu creio em Deus. Todos nós cremos em Deus. Talvez hoje pode mudar a sua maneira de crer. Hoje você ouviu aqui testemunhos de milagres realizados pela força de uma amizade. Hoje você viu aqui a história de dois amigos de mais de 40 anos e que agora trouxe um outro para perto que tem há muito tempo. E me lembro, irmãos, eu não sei se o Sérgio vai lembrar disso, mas quando eu me converti, logo no início da conversão, antes de me converter, eu fumava. E aí eu fui para a igreja, eu ainda fumava. Eu fui liberto do cigarro dias depois, não foi nem meses, dias depois. E foi interessante a maneira que Deus me libertou do vício do cigarro. Foi interessante, né? Sérgio talvez não lembre disso, mas eu vou lembrar ele hoje. Eu ia para a igreja, irmãos, quando o pastor Wagner me convidou para ir para a igreja, né? Eu ia para a igreja com um maço de Marlboro aqui, não sei se o Sérgio lembra, Sérgio, que a gente usava Marlboro aqui assim, ó. Quem é dessa época aí, né? Misericórdia. Colocava o cigarro aqui assim. Lembra, Sérgio? E um dia eu estava indo para a igreja, uma Bíblia desse tamanho assim, que era a Bíblia da minha mãe, era uma Bíblia católica, bem grande. E para mim, Bíblia era tudo Bíblia, e ainda é, para mim tudo é Bíblia. E eu coloquei a Bíblia aqui debaixo do braço, e eu estava indo para a igreja, um domingo à tarde, eu encontrei o Sérgio no caminho, aí eu falei: Sérgio, dá um cigarro aí. Ele disse: você vai para a igreja fumando, irmão? Como eu disse, né? Ele sempre foi tirador de sarro. Eu falei assim: não tem nada a ver. E eu peguei aquele cigarro seu, Sérgio. Eu fui para a igreja. Mas a sua frase, a força da amizade, foi martelando na minha cabeça. E eu cheguei na porta da igreja, ainda tinham
bituca. Eu joguei aquela bituca lá, Sérgio. Foi a última vez que eu pus um cigarro na boca. A força da amizade. A sua frase me libertou do vício. Quem entendeu, irmãos? Esse é o poder de uma amizade. Deus usou ele para dizer. Pergunta para ele se ele vai para a igreja fumando. Talvez. Ou porque ele é brincalhão, não quis me agredir, não quis me ofender. Mas a palavra dele, a frase dele, libertou do vício. Quem entendeu, irmãos? É a força de... Talvez você está aqui hoje, irmãos, com o coração apertado porque o seu amigo não veio. Há uma força dentro de você. E pode levar você a curar o seu amigo, a restaurar o seu amigo, a curar e ganhar o seu amigo para Jesus. Feche os seus olhos. A quem importa você nesta manhã? A quem importa você a salvação nesta manhã? A quem importa você apresentar um caminho que é Jesus nesta manhã? Então, a pessoa que você vai pensar em Deus. Coloca o seu pensamento em Deus e apresenta esta pessoa agora para Deus. Seja um amigo distante, seja um amigo presente, seja um amigo que há muito tempo você não vê, mas é seu amigo e você por ele se importa. Se há uma importância, se há um valor nesta amizade, há um poder de cura, há um poder de transformação, há um poder da salvação. Deus querido, Deus amado, esta manhã é uma manhã, meu Deus, especial. Não é uma manhã qualquer, talvez uma manhã, Deus, em que amigos se encontraram com um propósito de vir adorar ao Senhor nesta manhã, de apresentar um caminho, de apresentar um meio, de apresentar uma solução, de apresentar talvez, meu Deus, alguém muito maior, que tem um amor expressivo de vida, em que deu a sua própria vida, e este amigo maior chama-se Jesus. Aquele que salva, aquele que cura, aquele que batiza, e aquele que um dia vai voltar para levar a sua igreja. Ó Deus, nós colocamos Jesus agora no centro do nosso culto. Nós colocamos Jesus agora como nosso maior amigo, o amigo maior entre todos os amigos que nós temos. Cantar para Ele. Este amigo, Deus, pode estar aqui nesta manhã. Este meu amigo pode estar talvez numa outra cidade, numa viagem, pode até ter mudado de estado e a distância tomou conta, mas a amizade, o elo, o sentimento que une esta amizade não se distanciaram. Ela permanece, Senhor, na alma, no espírito, porque há uma aliança. Meu Deus, este amigo, nós oramos por ele agora. Seja ele, meu Deus, alguém que precise de um milagre da cura. Seja ele uma pessoa que precisa de um milagre na família, na esposa, nos filhos. Deus, nós oramos pelo nosso amigo agora. Nós oramos pela amizade. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor alcance cada um deles. Tira a dor. Tira, meu Deus, o desemprego. Tira, meu Deus, a escassez financeira. Tira, Senhor, esta enfermidade. Tira, Senhor amado, a angústia, a depressão. Meu Deus, todo o mal que assola a vida deste nosso amigo. E nesta manhã, Deus, na presença do meu amigo Pastor Wagner, do meu amigo Sérgio, eu oro pelo meu amigo Wagner, que está distante lá na Bahia. Eu oro também, Deus, pelo amigo Marcelo, o nosso amigo Japa, o japonês, os nossos 5 amigos que tivemos um elo, que passávamos noites e noites, Senhor amado, sentados numa esquina, conversando, brincando, jogando, crescendo junto. Oh Deus, quantas lembranças me vêm à memória agora, Senhor, entre esses nossos amigos. Meu Deus, eu oro pelos meus amigos, que nunca deixarão de ser meus amigos. A distância e os anos não me deixaram de amar os meus amigos.
E por eles eu oro nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem recebe esta oração nesta manhã, diga graças a Deus. Sabe, irmãos, eu gostaria de fazer um apelo aqui nesta manhã. Você veio a este culto. Será que meu amigo vai fazer uma festa? Será que vai ter um bolo? Será que vai ter um cachorro quente? Será que vai ter um salgado? Será que vai ter ali um doce? Será que vai ter um refrigerante nesta igreja, nesta manhã? Muito mais do que um doce, muito mais que um suco, muito mais que um refrigerante, muito mais que um lanche, muito mais do que uma comida que possa alimentar o teu corpo. Te foi apresentado um alimento espiritual. O alimento espiritual alimenta o nosso espírito, a nossa alma, alimenta o nosso sentimento, alimenta as nossas forças para se aproximar de Deus. Talvez você está aqui hoje, nesta manhã, e se sentindo uma pessoa tão fraca. O que na verdade você não está fraco. Talvez você esteja vazio. Talvez você não está fraco. Talvez você esteja vazio. Vazio de tudo. Vazio, às vezes até de si mesmo. Talvez você esteja vazio, sem esperança do amanhã. Talvez você esteja vazio, sem esperança da vida eterna. Talvez você esteja vazio, sem uma esperança de uma cura na sua vida, na sua alma. Talvez você esteja vazio, porque você está passando por uma crise muito grande financeira e você não sabe o que fazer. Eu tenho uma palavra para você. Todo vazio, tudo aquilo que é vazio, pode ser preenchido por algo. Uma vasilha pode ser preenchida de o que você quiser. Uma garrafa pode ser preenchida com o que você quiser. Tudo que é vazio pode ser preenchido. Talvez o teu vazio hoje não é a água, não é um alimento, não é o bolo que você talvez esperava, ou o cachorro quente. Mas o teu vazio pode ser preenchido pelo poder de Deus. Pode ser preenchido pelo Espírito Santo que está aqui neste lugar nesta manhã. E a minha pergunta é: quer preencher esse vazio? Quer tirar essa dor que está na tua alma? Quer tirar esse sentimento de derrota que está tomando conta de você? Quer tirar esse sentimento de frustração que está te deixando mal? Talvez você tentou tantas coisas na vida, já tentou de tudo, mas você ainda não tentou deixar Deus preencher isto. Esta manhã pode ser a sua grande oportunidade de mudar a sua vida, mudar a sua história, de mudar os seus destinos, de mudar os seus desígnios, seus pensamentos, talvez até mesmo mudar o seu comportamento. Talvez você está aqui nesta manhã e está dizendo para você há tanto tempo: como eu quero mudar, como eu quero mudar, eu não consigo parar com isso, eu não consigo parar de fumar, não consigo parar de beber, não consigo parar de fazer coisas que me desagradam, que me entristecem e que me causam dores. Hoje você pode mudar esse comportamento. Jesus mudou o meu comportamento há 40 anos atrás. Jesus mudou a minha vida há 40 anos atrás. Dos 5 amigos, talvez o único que, se talvez não tivesse encontrado o caminho chamado Jesus, não estaria aqui hoje pregando no meio de vocês. Talvez eu estaria preso, talvez eu estaria morto. Porque de todos os 5 amigos, eu era o mais rebelde. E estava tomando caminhos, começando a trilhar caminhos e andando com pessoas, más companhias, tentando ensinar o Wagner a fumar. E eu falava: fuma, 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 fuma. E ele: eu não consigo. Deu até uns tragos, mas não consegui convencer o Wagner de fumar.
Todos nós fumávamos, né? O Wagner não. E eu falei, mas olha, esse camarada não fuma. Mas Deus mudou os nossos desígnios. Deus mudou a minha vida e Deus pode mudar a sua. Queria que todos fechassem os olhos nesta manhã. Curva a sua cabeça. Pensa um pouquinho em você. Ninguém te trouxe aqui hoje porque você é bonito, porque você é rico, porque você tem status, poderes. Mas você foi convidado aqui porque você é especial. Porque o teu valor excede a tudo isso. O teu valor excede a dinheiro, excede a posições, excede a tudo isso. E hoje eu quero perguntar a você: aceita mudar? Aceita transformação hoje? Entrega a tua vida a Jesus. Um dia eu fiz isso. Um dia o pastor Wagner fez isso. Um dia muitos de nós que estamos aqui hoje fizemos isso. E Deus mudou os nossos desígnios. E hoje Deus pode mudar a sua história. Talvez você não está aguentando mais viver da forma que você está vivendo. Deus pode mudar tudo isso. Você muitas vezes disse, só Deus para mudar minha vida. E hoje é a sua oportunidade de se entregar a Deus. Eu queria que você neste momento, com os olhos fechados, se você quer entregar a sua vida para Jesus nesta manhã, talvez você está pensando, eu quero ser Jesus, eu quero mudar essa vida, eu quero essa mudança de vida. Você só vai precisar dar um sinal com a sua mão. Eu não vou expor você, eu só vou orar por você. Você levanta a sua mão direita para o céu e diga, eu quero aceitar Jesus como o meu Senhor e Salvador. Se tiver alguém aqui nesta manhã que gostaria de aceitar Jesus, levante sua mão. Nós temos uma pessoa. Tem mais alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Deus pode mudar a sua história hoje. Não importa o tempo que você vem lutando. Hoje é o dia da tua grande vitória. Tem alguém que gostaria de aceitar Jesus? Mais alguém? Levante sua mão direita para o céu. Todos com os olhos fechados. Eu quero orar por essa pessoa que levantou as mãos. Meu Deus e meu Pai, aqui está, Senhor, uma pessoa que tomou uma decisão na sua vida. E neste momento, meu Deus, eu quero orar por ela e entregar ela ao Senhor. E pedir, Deus, que o Senhor entre no seu coração como um dia entrou no meu, como um dia entrou na vida do pastor Wagner. E transforme os desígnios, os pensamentos, comportamentos, a história, uma nova vida, um novo momento, uma nova história, Senhor, na vida desta pessoa. E para isso, Deus, eu quero pedir que o Senhor o receba como o único suficiente Salvador. Todos com os olhos fechados, orem comigo esta oração, digam comigo, todos aqui, digam, Senhor Jesus, neste momento, eu entrego a minha vida ao Senhor como o único, suficiente Salvador da minha vida. Diga, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Diga, Senhor, que a partir de hoje a minha vida seja exclusiva do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos aplaudindo Jesus bem forte, aplauda, glorifica o nome do Senhor nesta manhã. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe sua vida e que Deus abençoe o seu amigo. Amém? Deixa eu dar um abraço em você, Sérgio, vem cá. Pastor.
Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Dá uma